Imagine uma blockchain que não é apenas segura e escalável, mas também rápida, buscando superar o infame trilema da blockchain. A Aleph-Zero faz exatamente isso, e neste vídeo vamos descobrir como. A Aleph-Zero, também conhecido pelo ticker de mercado A0, é uma blockchain de camada 1 baseada em um novo protocolo de consenso revisado por pares conhecido como Aleph-BFT. Tendo passado anos desenvolvendo seus fundamentos, a Aleph-Zero pretende se tornar uma das blockchains mais versáteis e flexíveis no mercado. Ela visa oferecer uma infraestrutura rápida, confiável e escalável para que tanto desenvolvedores quanto usuários possam desfrutar. Mas o que isso tudo significa? E por que a Aleph-Zero é um projeto único? Para descobrir, primeiro preciso explicar o que é a Aleph-Zero, como a Aleph-Zero funciona e quais são as tokenômicas do token A0. Fundada por Adam, Matthew, Michal e Anthony em 2018, com a própria blockchain entrando em operação em 2022, a Aleph-Zero pretende ser uma rede pública bem equilibrada, revisada por pares, segura e escalável. A Aleph-Zero é uma blockchain de camada 1 de prova de participação que utiliza a arquitetura de grafo acíclico dirigido, ou DAG, como parte de seu protocolo de consenso. No entanto, ao contrário de outros DAGs que não são blockchains, a Aleph-Zero ainda é uma blockchain, pois usa o DAG apenas como uma estrutura de dados intermediária para ajudar a alcançar os tempos de transação mais rápidos possíveis para sua rede. Em seu cerne, a Aleph-Zero é projetada para ajudar a superar o trilema da blockchain, que afirma que, entre segurança, descentralização e escalabilidade, uma blockchain só pode ter duas das três. Por exemplo, Ethereum só consegue lidar com transações na casa das dezenas por segundo, e os tempos de transação do Bitcoin ainda são medidos em minutos, nenhum dos quais é rápido o suficiente para lidar com a adoção em massa em escala global. No entanto, a Aleph-Zero faz as coisas de maneira um pouco diferente. Devido ao DAG em seu mecanismo de consenso, os tempos de finalização de transações são quase instantâneos. Mas isso nos leva à pergunta: como tudo isso funciona? Em resumo, principalmente como uma blockchain. Sem entrar em muitos detalhes técnicos, o mecanismo de consenso baseado em DAG só precisa verificar a transação anterior a ela, em vez de todo o livro-razão para se confirmar. Isso ocorre por causa de como os dados do DAG são estruturados. Para recuperar informações, a rede só precisa seguir os passos lógicos para obter as informações necessárias. Qualquer coisa fora desses dados necessários é essencialmente ignorada, o que reduz os recursos computacionais e o tempo. Para simplificar, imagine uma cidade onde as informações são distribuídas por ruas interconectadas. Blockchains tradicionais são como uma única rodovia congestionada onde cada veículo ou transação precisa percorrer a mesma rota, causando atrasos e engarrafamentos. Agora, imagine Aleph-Zero como uma rede de caminhos inteligentes e interconectados. Quando um novo veículo ou transação entra na cidade, ele só precisa seguir os passos lógicos ao longo das ruas para chegar ao seu destino, que é o ponto de confirmação. Não precisa navegar pela cidade inteira, economizando tempo e recursos. Além disso, a Aleph-Zero opera uma coleção rotativa de 128 nós selecionados aleatoriamente para atuar como validadores de transações. Isso diminui massivamente os tempos de finalização de transações, pois não precisa esperar que milhares de nós cheguem a um acordo. Os validadores mudam com o tempo, com os nós validadores selecionados de forma semi-aleatória com base em quanto eles apostaram, ou seja, depositaram como garantia na rede. É necessário um consenso de 67% antes que uma transação seja adicionada à blockchain. Por meio de seu mecanismo de consenso Aleph-BFT, a rede Aleph-Zero ainda pode manter a precisão mesmo quando enfrenta 33% dos nós agindo de forma desonesta. Além dos validadores, os delegadores podem apostar em nós, validadores em potencial, em troca de uma porcentagem da recompensa, se forem escolhidos para validar uma transação,
com a recompensa sendo proporcional ao quanto eles depositaram. Como é típico para blockchains de prova de participação, é muito menos intensivo em energia para operar em comparação com blockchains de prova de trabalho, como as usadas por Bitcoin e outras. Tokens na rede Aleph Zero usam o padrão de token PSP22, que é semelhante aos tokens ERC20 no Ethereum. Para resumir brevemente, PSP22 são um modelo de padronização de tokens que garante compatibilidade com a rede Aleph Zero e com outras aplicações na plataforma. Agora que sabemos o que é Aleph Zero e como ela funciona, vamos descobrir o que torna Aleph Zero única. Além de utilizar um DAG como parte de seu mecanismo de consenso, Aleph Zero Shielder é provavelmente a próxima característica mais única da blockchain. Aleph Zero Shielder é um contrato inteligente que usa zk-SNARKs para permitir pagamentos privados enquanto usa aplicações DeFi em sua rede. Por padrão, blockchains como Bitcoin e Ethereum são livros-razão publicamente visíveis. Como você pode imaginar, nem todos gostariam que todas as suas finanças fossem publicamente visíveis, e é isso que o Shielder busca evitar. Mas, para garantir que todos estejamos na mesma página, argumentos de conhecimento não interativos e sucintos de conhecimento zero, ou zk-SNARKs, são provas criptográficas que permitem que uma parte prove a posse de certas informações, como uma chave secreta, sem revelar a informação em si, possibilitando transações e computações que preservam a privacidade em blockchains. Mas e as tokenômicas? Assim como tudo mais, Aleph Zero faz suas tokenômicas de maneira um pouco diferente também. O suprimento total é tecnicamente infinito, embora eles não descartem a implementação de um mecanismo de queima no futuro, caso a comunidade decida por isso. 160 milhões de tokens a zero compuseram o suprimento circulante inicial, com 30 milhões sendo emitidos anualmente desde então. Como é típico para projetos de prova de participação, o A0 pode ser usado para os clássicos como pagar transações de rede, apostar ou governança. Do suprimento inicial, 23% foram alocados para a fundação Aleph Zero, que mantém a plataforma, e outros 10% foram para a equipe por trás do projeto. Outros 16% foram vendidos durante as rodadas de financiamento pré-semente e semente, e mais 5% para membros iniciais da comunidade. Uma pré-venda pública levou 18% antes que o valor restante fosse vendido durante a venda pública em 2021. A maioria dessas alocações foi bloqueada e liberada lentamente ao longo do tempo para evitar qualquer desvalorização do token a zero. Aleph Zero faz as coisas de maneira diferente. Ela olhou para o cenário cripto e fez um esforço consciente para corrigir alguns dos problemas que assombram a indústria. Com um mecanismo de consenso inovador, que oferece uma alternativa mais barata, rápida e energeticamente eficiente para os desenvolvedores lançarem seus produtos e aplicações, Aleph Zero conseguiu se destacar como uma das blockchains mais únicas lançadas recentemente. Embora inicialmente possa parecer muito com Ethereum, com uma maior taxa de transações por segundo, quando você olha sob o capô da Aleph Zero, fica claro o quão diferente é este projeto. Dito isso, nada é garantido em cripto, e será necessário uma gestão especializada de alto nível para garantir que Aleph Zero não apenas sobreviva, mas também prospere no futuro. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo sobre Aleph Zero e quer aprender mais sobre privacidade em cripto, clique aqui para assistir ao vídeo sobre Monero.